pessoal, é o seguinte, eu não vou adotar aqui aquela linha de pensamento que muitos têm, que é o seguinte, né? O Botafogo é cavalo paraguaio. O Botafogo é um time pipoqueiro. O que aconteceu em 2023 vai acontecer em 2024. O Botafogo não vai ter gás, porque isso é do Botafogo. Fecha aspas. Essa é a linha de pensamento que quem mais adora falar isso são os torcedores dos outros times. Flamenguista, os palmeirenses já estão falando isso, que Palmeiras vai chegar, vai ultrapassar o Botafogo na tabela, que vai ser campeão de novo, que assim como o Botafogo perdeu o título ano passado, vai perder de novo. Os torcedores dos outros times aqui do Rio estão falando isso. Então eu não vou repetir a mesma coisa que quem quer o mal do Botafogo fica dizendo. Mas eu também não vou ter aquele discurso pronto que muitos têm. De ontem para hoje eu já vi muitos comentários desse tipo, né? Quando alguns torcedores criticaram a atuação do time, outros vieram com esse discurso pronto. Que eu também vou passar longe de ter esse discurso aqui. Que é o seguinte: esse time já mostrou muita coisa. É só vir um resultado ruim que tá tudo perdido. Temos que apoiar esse elenco. Alguns disseram até que o Botafogo foi roubado, o que eu não concordo. O gol foi bem anulado. Porque se fosse contra o Botafogo, a gente ia querer que o gol tivesse sido anulado. Assim como foi aquele gol do Gustavo Gomes, né, pela Libertadores, a bola bateu na mão dele, ele fez o gol. É a mesma coisa. Foi bem anulado lá. Se fosse o contrário, a gente iria reclamar. Se o gol tivesse sido validado. Então, meu amigo, o gol foi bem anulado. Porque não dá para ter aquele discursinho pronto, discursinho furado, mediante a atuação que o time teve, que foi péssima. Aquele gol que o Botafogo tomou no final do jogo, o gol de empate, não pode acontecer. Então eu não vou nem mencionar o ano passado. Não vou mencionar. Eu quero saber do presente. Isso não pode acontecer. Porque o Botafogo irá enfrentar times que terão a mesma postura que o Criciúma teve. Porque o Botafogo irá enfrentar times, com o Botafogo jogando no Newton Santos, que irão se fechar lá atrás, com um caminhão estacionado na defesa, com cinco jogadores atrás da linha da bola, e 4 tentando roubar ali a bola, né, no campo de defesa para sair no contra-ataque, assim como foi o Criciúma. Um exemplo disso é o Peñarol. Quarta-feira, o Peñarol vai jogar fechado, como eles jogaram contra o Flamengo no Maracanã, assim que eles se classificaram. Quem tem o time melhor no papel, Peñarol ou Flamengo? Qual elenco é melhor, o do Peñarol ou do Flamengo? O do Flamengo. É infinitamente melhor, mas os caras souberam jogar a competição, souberam jogar o jogo. Então eles farão a mesma coisa com o Botafogo. Agora, o Peñarol tem um time com qualidade melhor do que tem o Criciúma. E são 2 jogos. Primeiro jogo em casa, o segundo jogo é lá. Agora, o que aconteceu contra o Criciúma não pode acontecer com o Peñarol. O Botafogo, cara, vai ter que ter mais recursos. Vai ter que ter mais repertório ofensivo. E vai ter que ter mais eficiência. Porque o Botafogo perdeu alguns gols nesse jogo que não poderiam perder. Agora, como eu falei, eu não vou adotar aqui nenhum discurso extremo, nem que tá tudo ruim, que acabou a temporada, que o Botafogo não vai ganhar título, aquela coisa toda, mas também vamos apoiar incondicionalmente. A gente não pode criticar, não. Né, aquela coisa. A gente não pode
falar nada não porque o elenco é bom. Esse é o melhor elenco que o Botafogo já teve. Meu amigo, não é possível um torcedor que quer conquista, que quer gritar é campeão, ficar com esse discurso. Isso é discurso de derrotado. Me desculpe, se você pensa assim, eu respeito, mas eu não concordo, porque, cara, o Botafogo precisa conquistar título. E isso só vai acontecer com mudança de postura. Bom, pessoal, eu tirei um trecho da entrevista coletiva do Arthur Jorge no final do jogo. Vou colocar aqui na tela. A gente vai lendo e eu quero pontuar algumas coisas. O Arthur Jorge diz o seguinte: dentre muitas coisas que ele falou, eu não vou ler tudo, porque é muita coisa, mas uma pequena parte a gente vai destrinchar aqui. Tivemos hoje pouco envolvimento dos laterais na dinâmica ofensiva, especialmente no primeiro tempo. Tivemos pouca participação do Vitinho e do Alex com aquilo que era cumprir a missão de estar nas zonas altas, mas depois faltou atacar a profundidade, faltaram movimentos para atacar a última linha defensiva. Fomos mais estáticos do que deveríamos ter sido nessa posição. Defensivamente cumpriram seu papel, mas ofensivamente acrescentaram um pouco. Bom, ele fez uma leitura correta, uma leitura assertiva daquilo que foi os laterais do Botafogo. E eu já quero falar aqui. O Cuiabano tem que ser titular. O Cuiabano tem que ser titular na lateral esquerda. Eu vejo o Alex Telles ainda um pouco preso. O Cuiabano ele joga mais solto. O Cuiabano acrescenta mais ofensivamente e tem mais saúde. Tem mais velocidade para recompor. O Alex Telles está pecando nisso. Então, na lateral esquerda, o Cuiabano tem que ser titular. E na lateral direita, Matheus Ponte tem que ser titular. Eu já falei aqui no canal algumas vezes, eu dei a minha opinião sobre quem tem que ser o titular na lateral direita. Falei que tem que ser o Matheus Ponte. Fui criticado, disseram que o Matheus Ponte é ruim, é fraco. E eu falava que essa é a minha visão. E eu não volto atrás. O Matheus Ponte vinha bem quando era só ele. O Damian Soares já não estava mais no Botafogo. O Matheus Ponte era o único lateral direito que a gente tinha. Ele fez bons jogos, deu conta do recado. Não foi um primor de lateral, mas segurou a onda. E quando o Vitinho chegou, eu falei aqui, ninguém conhece o Vitinho. Ninguém conhecia o Vitinho, cara. Ninguém conhecia o Vitinho. Um lateral que tinha caído para a segunda divisão da Inglaterra, ninguém acompanhava o cara. E eu falava, ele precisa primeiro, para ser titular, ele precisa que haja uma queda do Matheus Ponte, uma queda de produção, porque não faz sentido o cara chegar agora e já ser titular. E foi o que aconteceu. O Vitinho se tornou titular de cara, fez alguns jogos bem razoáveis, nota 5, 6 no máximo, mas abaixo daquilo que, pelo menos, eu via no Matheus Ponte. Cara, e o Vitinho tem se mostrado um lateral que não tem agregado muito. Perdeu um gol de cara contra o Criciúma, um gol inacreditável, que não poderia ter perdido. Ele já tinha perdido o pênalti na Libertadores, na disputa de pênaltis. Ele isolou a bola. E o gol que o Botafogo tomou era para ele estar ali. Sim, o Gregory estava no lance. O Gregory falhou no lance. Mas ali quem tinha que estar era o Vitinho. Eu analisei o lance do contra-ataque do Criciúma. O Vitinho estava lá na frente e ele não volta para tentar chegar no lance. Ele volta trotando. Se ele tivesse dado um gás ali, acompanhado toda a jogada, acompanhado a velocidade,
do contra-ataque do Criciúma, ele teria chegado ali no lance e poderia ter tirado aquela bola, porque aquele cruzamento, ele foi onde exatamente um lateral direito tem que estar, porque os dois zagueiros, um fecha no primeiro pau, o outro fecha ali no miolo da zaga, e o lateral ele vem no segundo pau. O cruzamento foi no segundo pau. E o Vitinho não estava ali porque ele voltou achando que a jogada não ia dar em nada. E saiu o gol. Então, cara, o Arthur Jorge, na minha opinião, tem que fazer mudança nas duas laterais. Vamos lá, continuando. O Vitinho cresceu um pouco de produção no segundo tempo, ainda que tenha tomado algumas decisões não as mais acertadas, e teve a oportunidade de fazer o gol. O Alex estava fazendo seu papel, mas achamos que o cuiabano poderia ser um jogador de maior profundidade, de ter mais energia pelo lado esquerdo. Então, Arthur Jorge, se você já percebeu, da próxima vez, coloca o cuiabano para ser titular e o Matheus Ponte para ser titular. Porque se você está vendo que o Vitinho tem cometido erros e não tem entregado aquilo que você quer, bota o Matheus Ponte. Eu nunca entendi por quê. Cara, eu nunca entendi por que o Arthur Jorge sacou o Matheus Ponte e botou o Vitinho como titular. Eu até hoje não entendi. O Alex Telles a gente entende. O cuiabano veio de lesão. O Alex Telles é um jogador de alto nível, embora ainda está longe daquilo que pode entregar. Quando substituo o Vitinho pelo Eduardo, que já fez essa posição em treino, é para aqueles momentos em que precisamos ir atrás do resultado. Um jogador rápido, que cumpre defensivamente, mas que tem a capacidade de chegar ao último terço. Encontramos uma equipe que preferiu não jogar e se defender, esperando o momento que tiveram, mas que nos tirou e não tivemos o espaço que pretendíamos e não conseguimos tirar proveito dos laterais que tínhamos em campo. E aí ele fala sobre o Matheus Ponte. Matheus Ponte é um dos jogadores que ficaram fora dos relacionados porque temos que tomar opções. Ou seja, foi por opção. Opção. Não foi lesão, nada disso. Opção. Tendo em conta que já trouxe 6 defensores, não justificava-se trazer mais um elemento. Cara, foi um erro. Foi um erro do Arthur Jorge. Ele precisava de mais um lateral direito nos relacionados. E aí ele leva só um lateral direito, que precisou ser substituído e não tinha quem colocar. E aí o Arthur Jorge leva 3 laterais esquerdos, Marçal, Cuiabano e Alex Telles, e leva só um lateral direito. Cara, não vejo sentido nenhum nisso. Deixava o Marçal de fora e levava o Matheus Ponte. Enfim, Botafogo empata com o Criciúma no Maracanã, 64 mil pessoas, uma festa linda, maravilhosa, torcida fazendo seu papel, apoiando o time o jogo inteiro, cantando, vibrando a cada jogada. O quarto maior público da temporada, de todas as competições, de todos os times, o quarto maior público do ano. O maior público do Botafogo no Maracanã. Aí, fácil dos últimos 15 anos, fácil. E fica a decepção. Fica a decepção. Um time que é líder do campeonato precisava vencer, precisava dos 3 pontos. Jogando contra um time medíocre. Tomara que seja rebaixada essa merda desse time, que veio só para se defender. Ridículo. Mas não tiveram a mesma postura contra o Palmeiras. Tomaram de 5, né? Impressionante, né? Contra o Palmeiras, a postura foi completamente diferente. Agora, contra o Botafogo, foi uma final. Mas, cara, a obrigação de ganhar era do Botafogo. Mas não está nada perdido. Tem muito campeonato pela frente.
Cabe ao time, meu amigo, cabe aos jogadores se recuperarem. Não venceu o Criciúma, agora vence o Red Bull Bragantino, fora de casa. Se vencer o Red Bull Bragantino, a gente não vai sentir esse empate. Se vencer o Red Bull Bragantino, o Botafogo vai manter a regularidade. O que não pode é perder ou empatar para o Red Bull Bragantino. Porque aí sim, se isso acontecer, a gente espera que não, esse empate contra o Criciúma vai pesar. Vai pesar. Quarta-feira tem o jogo contra o Peñarol. Cabe ao time dar uma resposta já nesse jogo. Virar a chave. Vencer esse jogo. Para que no jogo de volta obrigue ao Peñarol ter que sair para o jogo. Então, esses caras têm que dar uma resposta. Mostrar que não vai ter esse negócio de o futuro repetir o passado. Dar uma resposta de que não vai acontecer de novo. Eles têm que dar essa resposta dentro de campo. De que eles têm psicológico, eles têm mental. E não é porque houve um resultado adverso que isso vai continuar acontecendo. Eles têm que fazer essa virada. Vence o Peñarol e vence o Red Bull Bragantino no final de semana. Eles têm que ter isso em mente. Beleza, pessoal? É isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.